Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está assistindo aí o podcast Todo Mundo Vende Online, obrigado pela sua audiência. Já aproveito para convidar vocês a nos seguir, para você receber as notificações dos nossos podcasts. Você está assistindo, ouvindo ele no Spotify, está assistindo no YouTube ou em qualquer outra plataforma de podcast, como podcast da Apple, SoundCloud, a gente está distribuindo o nosso podcast. Então, hoje nós temos um convidado, como sempre, muito especial. Estou até vestindo a camisa dele aqui, ó, vestindo a camisa mesmo, tá? É um cara que conhece muito de infraestrutura, muito de segurança, e ele conseguiu utilizar todo o seu conhecimento para criar uma empresa muito interessante, uma empresa que ela evita riscos, evita perdas, ela evita fraudes. E aí eu trouxe esse convidado, Luiz Marcelo Penha, para falar aqui um pouco sobre comércio eletrônico e como a segurança está influenciando aí o nosso mercado. Seja bem-vindo, Luiz Marcelo Penha. Um grande, Érico. Obrigado pela introdução aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E, cara, é um prazer aí estar compartilhando esse momento aí contigo e também com a Check Store aí, que é uma empresa que eu sou muito fã. Maravilha, cara. Sabe que eu sou seu fã de carteirinha, né, cara? Eu acho a empresa aí que vocês criaram uma empresa muito interessante e acho que como toda empresa de tecnologia, ela está substituindo um processo manual cheio de falhas, né? Por um processo automatizado, rápido, barato, traz muita segurança para as empresas. Mas não sou eu que vou explicar o que a Nextcode faz, né? Então, por favor, quero que você diga o que a Nextcode faz. Cara, de forma simples, né, como a gente sempre gosta de pontuar, se algum dos espectadores aqui já fez uma abertura de conta digital ou já teve algum tipo de processo onde foi necessário enviar uma foto do seu documento, enviar uma selfie ou fazer uma prova de vida, alguma coisa para qualquer tipo de onboarding, né, que é o termo que é muito utilizado hoje, aí é que entra aquilo que a Nextcode faz. Né? A Nextcode hoje ela tem aí APIs que são disponibilizadas aí para facilitar essa questão desse cadastro, para ter um speed-up de cadastro, para tentar dizer que o Érico é quem ele diz ser no momento que ele está se propondo a abrir uma conta digital, por exemplo. Né? E aí até já vou aproveitar para entrar um pouco na história da Nextcode como um todo, porque já passando pelo que a gente faz, né? Como que começou toda a história, né? Tanto eu quanto meu sócio, o Fabrício, a gente ficou durante muito tempo no mercado financeiro e lá em 2016, numa situação que ele teve, ele foi chamado por um amigo de mercado, ele já fez parte do Serasa, né? Quando nem era o Serasa mesmo ainda, aqui no Brasil, antes deles entrarem, já passou por gráfica de segurança, de impressão de documentos, etc. E esse cara, esse parceiro de negócio dele, falou, cara, se você criar um produto que promova uma automação processual na leitura de documentos de identificação, cara, você vai ter uma baita de uma empresa. E aí ele ficou um ano ali desenvolvendo esse produto, e aí foi quando ele me chamou para fazer parte do time, por quê? Porque ele é parte de desenvolvimento, né? E aí quando eu entrei para, digamos que pegar esse produto dele, aplicar todas as regras de infraestrutura e segurança, toda a parte de consumo de hardware, GPU e tudo, porque hoje o nosso produto, ele utiliza muito essa questão de inteligência artificial, de visão computacional, de parte de tratamento de texto, então isso é um consumo muito excessivo, né, de hardware. E aí a gente unificou tudo isso daí, e aí a gente efetivamente começou a empresa. E aí a gente teve um foco muito grande, principalmente no mercado financeiro, né, que foi de onde nós viemos. E aí, cara, a gente não gosta muito de citar a questão de pandemia como um todo, mas digamos que a gente estava ali tendo uma atração em 2019, né? Desculpa, né? Só colocando uma timeline, a empresa começou ali em 2016, um ano em desenvolvimento. 2017 nós abrimos nosso CNPJ, e aí 2018 ali a gente começou a tracionar, começou com os primeiros clientes. 2019 a gente teve alguns percalços, porque o mercado ainda não estava muito acostumado,
nós temos aí grandes concorrentes que já fizeram captações gigantes, né? E aí 2020 foi onde a gente conseguiu efetivamente colocar o pé no mercado e falar, a partir de agora estamos crescendo. Por quê? Porque pela qualidade que a gente consegue dar e pela rápida resposta, a nossa penetração ela não foi apenas mercado financeiro, mas a gente consegue atender empresas de car sharing, o próprio varejo, né? Nós temos uma grande rede de lojas aí que utiliza o nosso produto, inclusive para fazer validação de pagamento do cartão que eles fornecem para os clientes, né? Então o cara chega lá no PDV, ele vai lá, digita o CPF dele, abre a câmera, faz a questão do face match, dispara para a gente, em poucos segundos ele tem a transação dele aprovada. E aí a gente está hoje aí num ramp-up gigante, né? 2020, se a gente comparar ali entre fevereiro e março de 2020 com fevereiro e março desse ano, a gente cresceu 700%, e esse ano a gente espera aí triplicar de tamanho, né? Então, e a gente está focando muito agora, principalmente nessa questão de fraude como um todo, né? Porque a gente implementou também recentemente não só a nossa questão de prova de vida, que o pessoal tem o termo ali de liveness detection, como também a parte de perito de documentoscopia, que aí são análise de diversas regras de documentos, enfim, são 27 estados, são diversos tipos de regras, se o campo de mês do ano de nascimento e da data de emissão do documento, ele é alfanumérico ou sonumérico, se o alinhamento da letra do nome com o nome do pai está correto, se a folha que foi emitida com a assinatura do delegado, enfim, são diversas regras aí que dependem não só de perito, né, porque isso daí vai nos gerar insumos, para que depois a gente consiga aplicar tudo isso que a gente tem de tecnologia para ir automatizando esse processo também. Nossa, cara, eu imagino a quantidade de dinheiro que vocês economizam para os seus clientes com essa solução, né? Porque a gente trabalha com comércio eletrônico, a quantidade de fraudes que a gente recebe diariamente é uma coisa absurda, né? E isso que o e-commerce tem, controle antifraude, e simplesmente o cara paga, ou a gente recebe dinheiro ou não. Muitos meios de pagamento ainda garantem o chargeback, né? E tem um sistema de antifraude bem avançado. Mas o sistema antifraude do e-commerce, que é muito diferente do controle antifraude que você oferece, né? Ele faz uma verificação de dados, não de documentos, né? Ele só vê se aquele endereço corresponde ao CPF, se o e-mail corresponde à pessoa, e algumas outras informações até comportamentais dentro da loja, para identificar se aquele comportamento de navegação é de um fraudador ou de alguém que está realmente fazendo uma navegação. O fraudador, normalmente, ele não navega, não entra através de redes sociais, né? Ele tem um comportamento de navegação que os scripts hoje conseguem identificar um comportamento suspeito. Mas vocês vão além, né? É o próprio documento. Então, além dessa verificação de dados, onde você verifica se o nome da pessoa corresponde ao CPF dentro de alguma base, sei que vocês têm parceria com empresas de Big Data também, onde vocês fazem essas verificações, né? Ainda tem como o documento foi confeccionado, para ver se aquele documento é um documento real ou não. Além da leitura dos dados dentro do documento. Então, realmente é uma coisa bem avançada. Estão de parabéns. E para onde que a Nextcode está indo? Quais são os próximos passos aí da solução de vocês? Cara, hoje a gente percebeu, né? Acho que essa parte da questão da documentoscopia como um todo, essa automação dessa questão de validação de regras, ele vai ser um grande agregado se a gente conseguir implementar aí em mais ou menos um ano toda essa parte de inteligência artificial, de treinamento dos modelos específicos de cada classe de documento. Por que eu falo classe de documento, né? Porque, por exemplo, quando Quais você... documentos vocês trabalham hoje? Hoje a gente trabalha com CNH, com RG, com documentos de ordem, OAB, com documentos de militares, com reservista, com carteira de trabalho, enfim, são diversas classes e tipos de documentos. Então, salvo engano, hoje a gente tem nos nossos treinamentos aqui algo acima de 82 classes, né? Levando em consideração que, por exemplo, uma CNH frente é uma classe, uma CNH versa é uma classe, uma CNH frente e versa é uma classe.
né? Então, hoje, os nossos modelos de inteligência aqui, de classificação, eles já estão aptos aí acima de 82 classes de documentos. E aí, para onde que nós temos a intenção de ir, né? O mercado brasileiro como um todo, ele é muito grande, né? A gente consegue acompanhar com relação à questão Covid e tudo, a questão do número da nossa população. Então, hoje nós estamos falando aí mais ou menos algo em torno de 212 milhões de CPFs válidos na Receita Federal. Então, só isso já significa um crescimento muito grande, porque existe muita demanda. Só que nós chegamos ali no início de 2020, até mesmo a treinar alguns documentos dos Estados Unidos. Né, e isso só nos apoiou o quê? A comprovar que hoje, dentro de mais ou menos 15 a 30 dias, a gente consegue aceitar novas classes de documentos de outros países. Claro, tudo dependendo da negociação, tudo dependendo de um dataset, que na verdade é um dataset, né? É um volume de modelos ou de imagens que podem fornecer para a gente os insumos necessários para submeter a nossa inteligência artificial para que ela consiga se treinar e falar, cara, beleza, agora eu consigo interpretar o que é esse Aquela tipo amostragem de documento. mínima, né? Aquela amostragem mínima, isso aí. Então, a gente não pensa numa internacionalização nesse momento, porque a gente quer aí buscar o market domination, porque a gente tem certeza da capacidade, da capilaridade que a gente tem no Brasil ainda, mas é aquele seguinte negócio, né? A gente pode muito bem ouvir aí outros, até mesmo clientes nossos, questão de necessidade, para que a gente possa expandir isso. E fora isso, a gente também está passando a validar o aceite de leitura de documentos como CRLV, porque isso é algo que é muito necessário ainda no mercado, principalmente de transportes. Nós também temos como cliente aqui uma grande empresa de grãos, que eles utilizam os nossos serviços para validar o caminhoneiro e para evitar fraude e roubo de caminhões, tá? Porque existe também, por incrível que pareça, existe isso, né? Quando eles nos procuraram, existe a questão do cara que rouba o caminhão, ele vai até o local, transporta e some com a carga. Então, até Nossa. isso, então, até isso a São gente... muitas aplicações, realmente, né? São. E aí, São muitas aplicações. exato, e aí até entrando um pouco aqui nessa questão de e-commerce, né, nós também já fomos procurados por uma das grandes aí de questão de antifraude do mercado de e-commerce, não especificamente um gateway, né, mas ali da parte mesmo de regras de antifraude, bem como você já explicou, porque eles também querem promover uma segurança adicional para alguns tipos de compra, porque principalmente no mercado de games ali e questões de alto volume, ou de produtos que tenham um valor, né, um pouco mais puxado, como por exemplo a compra de um iPhone, alguma coisa, eles querem implementar uma camada adicional de segurança. Então eles também nos procuraram para que a gente consiga apoiá-los aí nessa questão toda. E aí, cara, se a gente falar no transacional de e-commerce, também é outra coisa absurda, né? Mas é aquele negócio, como a gente resolve tudo com tecnologia, com utilização de máquina, a gente consegue ter um preço muito acessível para quem é dono de e-commerce. Porque com certeza essa empresa vai jogar isso daí para algum custo disso para cima do lojista, né? Claro. E seria uma solução parecida com o que o mercado de crédito consignado faz, né? Ele fecha a venda de forma digital e depois ele recebe um link para fazer aquela verificação, documento, para ver se aquela pessoa que está tomando empréstimo, realmente é uma pessoa viva, é a pessoa certa, e aí seria um processo semelhante isso para vendas de alto ticket no e-commerce, é isso? Exatamente. E também Muito e outra bom. coisa, né? E outra coisa que está havendo muito no mercado, né? Também tem empresas também parceiras, empresas que como a própria Mercado Pago, etc., que eles começaram a ter o aceite do boleto parcelado, né? Então você imagina a questão do boleto parcelado, a empresa que está fornecendo isso, se ela não tiver uma validação muito fiel, ela fica muito suscetível a tomar uma fraude. E aí ela não tem como cobrar isso daí do lojista. Porque ela tá fazendo um processo muito próximo daquilo que é o crédito consignado. Né? Ela está fornecendo crédito ali através do boleto. Muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, qual que é o valor que a prevenção de fraude gera para as empresas?
A gente escutou de um dos nossos investidores lá no início, né, que essa necessidade de provar que você é você mesmo, ela é muito grande, né, nisso no mercado como um todo. E como que a gente mede essa questão do valor que isso tem? Pensa uma coisa, o que você prefere perder? O seu ativo, que é o valor que você está emprestando, ou você prefere perder aquilo que você teve de juros? Cara, se você emprestou e ganhou dinheiro, teve retorno de juros ou não, e consegue cobrar depois, show de bola. Agora, se você perde o teu maior ativo, já era. Então, são coisas que, se a gente pegar e observar os números de fraude que acontecem no Brasil e que aconteceram no Brasil em 2020, e que a pandemia trouxe um número absurdo, se a gente consegue mitigar de 10 a 15 a 20% disso, com regras de tecnologia, etc., cara, já é um volume financeiro muito grande. Então, você atuar na prevenção à fraude e fornecer a segurança para o teu usuário e certificar que ele está comprando num site confiável, que os dados de cartão dele não vão vazar, que tudo isso daí está sendo englobado, você ainda leva um valor adicional ao teu cliente, que não é só aquele selo de, cara, isso daqui é um site blindado, por exemplo. Não, eu estou te dando um baita de um suporte, porque eu estou te fornecendo maneiras de você se autenticar para você ficar ainda mais seguro de que você não vai ser fraudado também, de que o seu cartão não vazou ou qualquer coisa do tipo. Claro. Na verdade, além do valor financeiro, né, que você gera nessa prevenção de fraude, também tem o valor, a percepção de marca do consumidor, de que aquela marca é uma marca idônea, que tem preocupação com a segurança do consumidor, e também o valor operacional, porque quando uma fraude é descoberta, isso gera uma série de atividades operacionais dentro de uma empresa, né? Para recuperação do crédito, para cobrança, de análise, tem o financeiro, tem a conciliação, tem uma série de atividades que desencadeiam, né, a partir de uma fraude, que podem ser evitadas também nessa prevenção. Acho excelente. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, mais voltada para o e-commerce. Tá? Você que está aí por dentro de todas essas vulnerabilidades, né, que as empresas têm, essa parte de onboarding principalmente, mas eu sei também que você é um especialista em LGPD e segurança. Né? Quais são as principais vulnerabilidades, as vulnerabilidades mais comuns que acontecem no comércio eletrônico aqui no nosso país? Acho que isso ainda acaba existindo, né? Que você tem ali a questão de monitoramento de portas, né? Então você tem aí alguns tipos de ferramenta onde é possível captar, por exemplo, o que o usuário digita. Então, se a gente observar ali, acho que o erro mais grotesco, né, que ainda ocorre muito, é a questão do certificado digital, né? Porque isso daí quando você, para a gente é um termo muito comum, né? Falar a navegação no HTTP ou no HTTPS. Só que muitas pessoas acabam não observando aquele cadeadinho que fica lá em cima, no canto esquerdo ali do browser, que identifica que aquela comunicação está sendo criptografada. Tá? E aí, por muitas e muitas vezes, se essa vulnerabilidade está exposta, ou se tudo é fechado através do HTTP, por exemplo, o cara simplesmente ali com uma questão de sniffer de porta, ele consegue capturar tudo aquilo que está sendo transacionado naquela página, inclusive a senha do usuário. Então, fora isso, né, a gente consegue identificar algumas lojas virtuais, por exemplo, que elas deixam porta do banco de dados exposta, ou com segurança de senha fraca dentro do banco de dados. E uma vez acessível ao banco de dados de uma loja, dependendo do tipo de desenvolvimento que ela tenha, o cara consegue quebrar o hash code, né, que é o hash code. O que é o hash code, né? Desculpa, pessoal, eu estou utilizando um termo muito técnico, mas a conversão da tua senha numa senha criptografada. E existem maneiras se for uma criptografia fraca, o cara consegue quebrar isso daí, ele consegue fazer uma engenharia reversa, onde ele descobre a senha também. Então, fora isso, dependendo do tipo de transação que ocorra, se o cara for redirecionado por uma página que ele não se ligou que foi redirecionado, ele pode digitar os dados do cartão dele e também sofrer o mesmo tipo de problema. Então, são diversos pontos aí, e isso eu estou falando das fraudes mais comuns, né? Porque tem questão também de vazamento de senhas ou de banco de dados, que o pessoal ali com aquela questão do one-step checkout,
que o cara consegue salvar a informação no cartão dele, porque ele é um comprador recorrente daquela loja, se aquilo ali vazar, os dados do cartão dele, com endereço, com dado de cartão e tudo, também vazam. Então, acho que isso daí são pontos aí que... Essas são as vulnerabilidades mais comuns, assim, que eu consigo elencar de imediato. E a gente teve casos recentes, né, de vazamentos de dados, de milhões e milhões de CPFs e dados pessoais. Eu, inclusive, tive meu dado vazado, né, depois eu fui fazer a minha verificação e tive meus dados pessoais vazados. Está acontecendo muito disso ultimamente, né? Isso se dá porque tem empresas que carregam muitos dados em seus bancos de dados e não têm o devido cuidado na proteção dessas informações, né? Isso tem acontecido muito, mas a gente não está vendo ninguém sendo punido, né, por decorrência desses vazamentos, né? Você tem algum comentário a respeito disso? Cara, eu tenho, né? Eu até coloquei aqui depois para ser disponibilizado para o pessoal um link que é um site que você consegue digitar teu e-mail, tá? De forma muito simples para ver se você já teve alguma senha tua vazada. Que eu acho que isso é legal a gente deixar aí para o telespectador aí desse nosso podcast aí, para que ele consiga saber ali se ele teve algum tipo de problema ou não. Podem ir tranquilos nesse link. Essa URL aqui, tá, pessoal? Quem quiser acessar aí. Podem ir tranquilos nesse link, tá? Não se assustem, isso daqui não vai roubar nenhuma senha tua, você só vai digitar teu e-mail e também não vai ficar te mandando nenhum tipo de e-mail ou spam, alguma coisa, só para você ter certeza de que isso foi vazado ou não. Mas é aquele seguinte negócio, né, cara? Entrando agora na questão ali que você pediu para comentar, questão de vazamento de dados no Brasil, ela já ocorre há muito tempo, né? Se a gente parar para pensar hoje, a gente sempre foi contactado por algum tipo de empresa que fez uma checagem, ou a gente já fez pesquisas no Google que sabe que existem empresas que, checa aqui o CPF, o CNPJ, e eu não estou falando das empresas comuns, eu não estou falando de Serasa, de TransUnion, de Nel, e nenhuma dessas empresas que elas tendem a ser sérias, né, porque elas são grandes, elas atuam com mercado público, com mercado privado, elas têm diversas diretrizes internas e por aí vai. Só que existem diversas outras pequenas que acabam pegando e comprando essa base de dados, exemplo dessa daí que foi vazada, e começa a comercializar esse tipo de coisa. E até o momento que houve a entrada da GDPR, que aí a GDPR, na verdade, é a LGPD europeia, né, que foi o que fez com que o Brasil implementasse a LGPD, mas antes da nossa LGPD existiu a lei do Marco Civil da Internet, que já tinha a necessidade ali de você complementar alguma questão de segurança de dados, etc. Só que até então não existia nenhuma autarquia que pudesse punir alguém. E com a LGPD isso daí veio, tá? Então, ela está mais ou menos há um ano aí em implantação, e aí existe aquela situação que é o seguinte, a partir de agosto desse ano, muita coisa vai acontecer, por quê? Porque vai começar a punição financeira em cima das empresas, tá? Então, assim, até hoje não teve, eu espero que efetivamente a partir de agosto tenha, só que um dos pontos chaves de tudo isso, né, do real impacto da LGPD, não só no marketing digital, como vendas online, como qualquer outro tipo de coisa, é o quê? Você tem o direito de saber onde o seu dado está. Então, você tem aquela questão do fluxo da informação. Você tem o direito de entrar em qualquer canal e perguntar, pessoal, a minha informação está na sua empresa? Olha, eu chequei aqui e não está. Ou eu chequei aqui e está. Então, por favor, apague. Claro, a LGPD ela não se sobrepõe a nenhuma lei. Então, se você é um colaborador, se você é alguma coisa e você tem essa questão do fornecimento de informação, a lei trabalhista, ela obriga, dependendo do tipo de indústria, ou 5 anos ou se bobear até 20 anos, que a empresa detém a tua informação. Só que a empresa como um todo, ela tem que certificar que a tua informação ela não foi vazada. E você tem o direito também de saber se a tua informação foi vazada dali ou não. Então, a questão de rigidez de controles, a questão de implementação de políticas, de compliance, enfim, todos os outros termos que sempre foram esquecidos, e principalmente a segurança sempre foi esquecida, ela a partir de agora virou
não só um problema, mas como uma solução para todo mundo. E as empresas precisam começar a correr atrás para que isso seja feito, né? E eu sei que a LGPD é uma lei bem ampla, né? A maioria das empresas ainda não entendeu o que ela significa, estamos ignorando, né? Sei que a gente, todos os nossos novos clientes, né, que entram na empresa, eles não estão adequados ainda, né? Uma série de instrumentos que precisam ser aplicados para que eles passem a se adequar a essa lei. E tem uma outra coisa que muitas vezes o cliente vem nos procurar para que eles sejam adequados e a minha resposta não é muito agradável. Eu falo assim, cara, não adianta você fazer só isso no e-commerce. E todo o resto da sua empresa? E os e-mails? E as senhas que você utiliza? Como que você armazena os seus dados internamente? Quais são as ferramentas que você usa aí dentro? Né? Como que você armazena os dados? Você tem um computador? Você vai na nuvem? Qual nuvem que é? Qual que é o tipo de banco? Tem muita coisa, é uma lei muito complexa que eu acho que ela foi... ela está muito bem detalhada, né? Mas ela tem um nível de complexidade técnico que a grande maioria das empresas não está preparado para cumprir. Não sei se você concorda comigo. Né? Mas, cara, você precisa ter um DPO, né? Quase ninguém tem DPO. Você precisa ter uma política, quase ninguém tem política. Você precisa dar o controle para o cliente, quase ninguém tem. Né? Então, eu acho que a gente vai ter... Eu acho que a lei é muito importante, né? Precisa ser fiscalizado. A gente ainda vai ter um tempo muito maior, muito mesmo, né? Alguns anos, para que todo mundo possa se adequar. Ou menos. Opa! Estamos falando aí de 1%, até menos, das lojas virtuais totalmente adequadas à LGPD. Agora, quando a gente fala que não é só a loja virtual, tem também envolvimento da empresa, esse número cai ainda mais. Né? Então, basta só seu e-commerce estar adequado se a sua empresa, se o estagiário tem acesso ao banco de dados do cliente lá, e ele pode fazer o que ele quiser, extrair essa informação. Aí você está, né, fingindo que você está cumprindo com a legislação. Mas nós, que somos do e-commerce, que a gente trabalha muito com vendas online, operação de e-commerce, impactou muito no nosso trabalho. Né? Alguns dados que a gente utilizava, a gente compartilhava de diferentes empresas para gerar uma inteligência compartilhada, a gente não consegue mais. Né? E cada empresa tem o seu silo de informação, a gente tem que trabalhar com aquilo, a gente não consegue mais compartilhar entre empresas os dados de diferentes empresas. Mas principalmente no marketing, falando na operação, principalmente no marketing, que ele foi muito bem regulado. Né? E a gente tinha muito mais flexibilidade para fazer campanha, a gente tinha muito mais tranquilidade para enviar mensagens de marketing. Né? E hoje a gente está muito mais restrito. Eu percebi que, por exemplo, eu tenho um cliente de produtos eletrônicos que ele tem 60 mil clientes na sua loja virtual registrada. E desses 60 mil, somente 8 mil aceitaram receber mensagens de marketing. E ele está buscando loucamente uma forma de conseguir mandar mensagens de marketing para os demais clientes. Antes da LGPD, ele fazia. Agora, ele não faz mais. Então, aquelas empresas que conseguiram se antecipar a isso, elas criaram outros mecanismos mais inteligentes do que simplesmente não pergunto nada para o meu cliente, manda mesmo assim. E já um tempo antes da LGPD entrar em vigor, começaram a criar sistemas dentro das suas lojas virtuais para, por exemplo, ao final do checkout, ele perguntar se o cliente quer receber uma mensagem de marketing. E já pré-selecionar que o cliente quer isso na hora do checkout. Então, se o cliente não quer, ele tem que apertar um botão. Né? E o que ele estava fazendo era o contrário. O cliente tinha que apertar um botão
para receber as mensagens de marketing. E a partir do momento que ele fez essa mudança dentro da loja virtual dele, ele aumentou em 65% a taxa de captação de leads. De leads não, de aceitação de opt-in do marketing, né? Então, agora, 65% dos clientes deles optam por receber mensagens de marketing. É uma pequena mudança que pode parecer muito boba, mas se isso tivesse sido feito há muito tempo atrás, talvez ele tivesse aí uns 40 mil pessoas dentro da sua base querendo receber mensagens de marketing. E, além disso, teve muitos outros impactos. Um impacto considerável é o cookie pull. Lembra do cookie pull? Sim. O cookie pull foi uma prática, né, que teve ficou na moda um tempo, né, no Brasil, com algumas empresas e tal, que compartilhavam dados de diferentes lojas virtuais e vendiam esses dados. Então, eu entrava numa loja, fazia uma compra lá, eu tinha um script desse cookie pull lá, e ele identificava, olha, Érico, e-mail tal, comprou tal produto, em tal loja. Quando eu ia para outro e-commerce, uma outra URL de uma outra empresa totalmente diferente, ele também tinha o mesmo script daquela empresa. E quando eu abandonava a navegação ou abandonava o carrinho, ele mandava um e-mail para mim. Você abandonou o carrinho. Como que esse cara sabe o meu nome? Né? Então, foi uma prática muito comum, essas empresas ficarem em alta, né? O pessoal achava incrível essa exploração dos dados dos consumidores e muita coisa caiu por terra. Né? Quais foram os impactos assim, da LGPD positivos, né, e negativos para o marketing digital? Cara, acho que eu só vou recapitular um pouco ali alguns pontos que você comentou, só para confirmar que eu concordo 100% contigo, tá? Porque o que acontece, tudo leva em consideração a questão do fluxo da informação, né? Então, cara, eu já cheguei a escutar o seguinte, cara, eu utilizo aqui a plataforma da RD Station, eu sei que a RD é uma empresa grande, foi adquirida pela TOTUS e tudo mais, eu tenho certeza que eles estão tudo bem com a LGPD, certo? Certo? Eu falei, legal, como que você faz a gestão do teu CRM? É diretamente com eles ou você tem alguma coisa externa? Eu tenho externo. Tá, e o que você faz com a informação? Eu trafego por e-mail aqui. Eu falei, você salva a informação aonde? Salva em tal lugar, salva aqui no servidor. Eu falei, legal. Então, cara, a obrigação não é da RD. A obrigação é tua tratar a informação. Então, isso só nos leva a crer mais ainda o quê? O quão despreparado estão as pessoas. E muita gente, muitas pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão se apoiando nessa questão de, eu tenho a RD Station, eu tenho a Shopify, por exemplo, né, que é aquilo que vocês são mais expert hoje aí pela Check Store. E elas acham que está tudo certo, que só isso daí está legal. Só que, se ela não classificar a informação de forma correta, se ela não tiver, por exemplo, uma ferramenta de DLP, que é o Data Loss Prevention, que é a prevenção de perda de dados, né? O seu devido antivírus, a sua devida informação de confidencialidade naquela troca de informação. Ou vamos um pouco mais além, se o cara precisa fazer uma devolução de um produto diretamente para a loja, entra em contato por e-mail, onde ele é obrigado a passar informações como endereço, como CPF, como o número da ordem de compra e algumas outras informações. E esse e-mail não tiver um tratamento correto, não importa se a pessoa usa Shopify, se a pessoa está com o certificadozinho aqui lá no site, se eles utilizam a RD Station, se ele não está tratando a tua informação de forma correta dentro de casa. Não é só a ferramenta, né? É a maneira como a empresa opera os dados, né? É isso aí. E também então, a questão de anonimizar os dados a serem processados, né? Também é uma coisa que é muito pouco realizada, né, na hora de processamento de dados. As empresas não têm a necessidade de identificar os usuários. Eles podem anonimizar e tirar os insights corretos, né, a respeito da sua base. Mas também é um processo que, como acontece da porta para dentro da empresa, né, Luiz, é muito difícil disso ser fiscalizado. É muito, muito, muito difícil. Precisa acontecer realmente uma coisa muito escrachada para que haja uma investigação, né, e a partir dessa investigação a gente conseguir ter
alguma informação sobre o que eles estão fazendo de fato com esses dados. Né? O marketing digital foi uma indústria que perdeu bastante com a LGPD, mas o consumidor ganhou muito. O consumidor ganhou muito porque as empresas estão mais preocupadas hoje em dia com o que eles estão fazendo com os dados. Né? A quantidade de mensagens de marketing desejadas caiu consideravelmente para o consumidor brasileiro após a aplicação da LGPD. Não encerrou porque tem muita empresa ainda que está ignorando. Né? Eu espero que a fiscalização entre para resolver isso. Né? Mas as vendas online não param de crescer. Então, quando a gente fala assim, qual foi o impacto da LGPD no marketing digital e o que impactou nas vendas online? Porque os lojistas tinham muito receio de que as suas receitas iam cair, porque eles não iam ter mais alguns canais de comunicação com o seu cliente, né? Alguns pontos de contato. E foi o inverso, né? As vendas aumentaram após a implementação da LGPD, muito impulsionado pela pandemia, distanciamento social, que obrigou as pessoas a irem para o canal digital, mas o relacionamento, ele existe com quem quer. Essa que é a parte mais importante. O que adianta você enviar uma mensagem indesejada para o consumidor? Né? A gente tem que falar com aquele consumidor que quer receber a mensagem, que tem interesse no nosso produto, na nossa empresa. Então, foi uma vitória para o consumidor, foi uma vitória também para as empresas idôneas, que agora as empresas que estavam lá zoando tudo, né, vão ser fiscalizadas, a gente espera. Né? Eu acho que, no geral, foi uma vitória foi uma vitória generalizada, né? Sim, você elencou ali os pontos positivos ali que eu também considero, né? Mas tem uma coisa bem engraçada que vai corroborar com o que você acabou de falar, né? De que a pessoa que está se relacionando com o e-commerce é porque ela realmente quer. Eu tive num evento da Mastercard em 2019, onde o CEO global da época ele comentou algumas coisas e falou da questão da GDPR, né? Ele falou que ele estava participando de um evento uma vez e que aí o cara que estava fazendo a apresentação, ele fez uma pergunta para a plateia. Me diz uma coisa, quem de vocês aqui tem Alexa? Ele falou que, sei lá, 60% levantou a mão. Quem de vocês aqui vai deixar de falar, Alexa, toque a música X? Ninguém levantou a mão. Ele falou, pronto, vocês são as pessoas que vão continuar compartilhando a informação de vocês. Por quê? Porque a tecnologia, como um todo, ela trouxe para a gente tantos benefícios que dificilmente a gente vai deixar de oi Siri, oi Alexa, e por aí vai. E nesse momento, você tem o teu e-mail conectado, a tua senha conectada, o teu perfil, o perfil dos teus filhos, o cartão de crédito. Você está com tudo ali. Eu tenho o cartão de crédito conectado na Alexa. Então, você vai deixar de ter? Não vai. Então, você já é um entusiasta da questão do compartilhamento de dados. Claro, é que com o LGPD você reforçou que existe uma preocupação que você tem que ter agora, que não é qualquer lugar que você vai colocar a tua informação. Entendeu? E aí, claro, aspectos negativos, né? Eu acho que o maior aspecto negativo que veio foi o quê? Eu não digo nem tão negativo, né? Porque do aspecto de TI a gente considerou como positivo. Mas o negativo foi, ele deixou escancarado quão despreparadas estão as empresas. Exato. Nessa questão do compartilhamento de informação. E assim, infelizmente no Brasil as coisas só funcionam quando você sabe que você pode tomar um prejuízo financeiro. Então, como existe uma questão de percentual do teu faturamento anual que pode ir embora para ressarcir danos por causa de vazamento de informação, todo mundo começou a se preocupar. Porque até então, né, uma coisa que eu sempre falo, inclusive em textos que são publicados, etc., durante muito tempo, a TI ela era vista como um custo fixo desnecessário. E com questão de LGPD e pandemia, ela se tornou um investimento. Então, é mais um aspecto que muitas empresas podem ter como negativo, mas do ponto de vista tecnológico, ele foi extremamente positivo. É verdade, é verdade. Olha, eu vou deixar aqui o site, tá, da Nextcode, para quem quiser conhecer um pouco mais a empresa. O domínio está certo aí? Tá certinho. Tá certo.
Então, quem tem uma empresa aí que está precisando desse onboarding digital, verificação de documentos, tem muitas aplicações, né? Até difícil de falar, se você tem uma empresa tal, eu acho que quase todas as empresas poderiam utilizar o serviço, principalmente aquelas que têm um volume muito grande de verificação, né? Eu trabalho com centenas ou milhares de clientes que eu preciso fazer uma verificação, às vezes é uma empresa uma marca de moda, B2B, que tem 2.000 revendedores multimarca, né? Uma empresa que oferece crédito, oferece qualquer tipo de risco, né? E que queira minimizar, né, os riscos. Acho que vale uma conversa aí com a Nextcode, com o Luiz. Provavelmente vai falar com o comercial, vai falar Luiz, mas se quiser me chama que eu passo o contato, tá bom? Do Luiz, para falar direto com ele. Luiz, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast Todo Mundo Vende Online. Acho que teu conhecimento agregou bastante aqui para a nossa audiência. Conhecer também um pouco da solução de vocês, falar um pouquinho de segurança no e-commerce, que é muito importante. Agradeço muito a sua participação. Espero que em breve você volte aqui para a gente falar de outros assuntos, né? Não, com toda certeza, cara. Agradeço também a participação aí. Sou, mais uma vez repetindo, né, sou fã do teu trabalho como um todo, como entusiasta aí do e-commerce e, consequentemente, da CheckStory, todo o teu time aí. E, cara, vai ser sempre um prazer aí poder participar e falar de qualquer tipo de assunto aí e apoiar quem nos assiste. Perfeito. Então, para encerrar, vou colocar aqui o nosso videocase do prêmio que a gente ganhou no passado, nosso Top de Marketing DVD. Muito obrigado, Luiz. Até a próxima. Até. Abração. Coronavirus pandemic. Casos de coronavírus aqui no Brasil. Covid-19. Criar e estruturar um canal de vendas na internet era um processo complexo, técnico e burocrático. Para atender a necessidade das lojas físicas, a plataforma tinha que vender online, vender via WhatsApp, via redes sociais, com retirada em loja, entrega local e funcionalidades que atendesse o varejo moderno. Era preciso uma solução ágil, segura e que guiasse as empresas nesse processo. Por isso, lançamos o Start CheckStory.